Sermão do Monte, capítulo 48, parte 6, final. Buscando e encontrando. O terceiro princípio é este: Deus, sendo Deus, nunca erra. Deus conhece a diferença que há entre o bem e o mal, com uma profundidade desconhecida por qualquer outro ser. Consideremos um pai terreno qualquer. Ele não dá uma pedra em lugar de pão, mas ele, às vezes, se engana. Quando muito, um pai terreno às vezes pode pensar que está agindo para o bem de um filho seu, embora posteriormente possa descobrir que agiu de maneira prejudicial a este filho. Mas nosso Pai jamais incorre em tais equívocos. Ele jamais nos dará alguma coisa que possa vir a prejudicar-nos. Essa é uma das lições mais maravilhosas que jamais poderíamos vir a aprender. Somos os filhos de um Pai que não somente nos ama, mas que cuida de nós e mantém atenta a vigilância sobre nós. Ele jamais nos dará alguma coisa que nos seja prejudicial. Porém, além disso, Ele jamais nos desviará do bom caminho. Ele jamais cairá em erro no tocante àquilo que Ele tiver de dar-nos. Deus sabe de tudo. O seu conhecimento é absoluto. Se ao menos pudéssemos compreender que estamos nas mãos de um Pai dessa qualidade, então a nossa perspectiva do mundo seria inteiramente modificada. Em último lugar, convém que nos relembremos cada vez mais das excelentes dádivas divinas. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Esse é o tema de toda a Bíblia. No que consistem essas boas coisas? Nosso Senhor forneceu-nos a resposta naquela passagem de Lucas 11, conforme você deve estar lembrado. Ali se lê: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Eis aí, pois ao dar-nos do seu Santo Espírito, o nosso Pai Celestial nos dá tudo, toda a aptidão de que precisamos, toda a graça, todo o dom espiritual. Todas essas bênçãos nos são conferidas através do Espírito Santo. Pedro, sumariando a questão, escreveu: pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à piedade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Agora você deve estar percebendo por qual motivo deveríamos agradecer pelo fato que os atos de pedir, buscar e bater não significam apenas que podemos pedir qualquer coisa que quisermos e ela nos será outorgada. Naturalmente não. O que está envolvido nessa promessa é isso: peçamos qualquer coisa que nos seja proveitosa, qualquer coisa que contribua para aprimorar a salvação de nossas almas, para a nossa perfeição final. Qualquer coisa que nos aproxime mais do Senhor, que expanda a nossa vida e que nos faça progredir espiritualmente. E Deus nos dará. Talvez pensemos que certas coisas são boas, mas Ele sabe que essas coisas são más para nós. Deus jamais se engana e, sob hipótese nenhuma, nunca nos dará essas coisas prejudiciais. Ele nos dará coisas proveitosas e a sua promessa, literalmente, é a seguinte: se lhe pedirmos essas coisas boas, como a plenitude do Espírito Santo ou uma vida caracterizada pelo amor,
pela alegria e pela paz, pela longanimidade, etc. E todas aquelas virtudes excelentes que podiam ser vistas a brilhar esplendorosamente na vida terrena de Jesus Cristo, Ele nos dará. Se realmente quisermos ser mais parecidos com Ele, mais semelhantes a todos os seus santos, se realmente lhe solicitarmos essas realidades espirituais, então haveremos de ser abençoados. Se as buscarmos, haveremos de achá-las. E, se batermos, a porta dessas bênçãos nos será aberta e haveremos de entrar no gozo dessas possessões. A sua promessa é que, se lhe pedirmos coisas boas, nosso Pai Celeste haverá de dá-las para nós. Essa é a maneira de enfrentar o futuro, que você descubra por meio do exame das Escrituras no que consistem essas boas coisas, e então que as peças do Pai Celeste. A questão que importa, acima de qualquer outra, a melhor coisa para todos nós é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Se buscarmos essas realidades divinas acima de tudo o mais, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então teremos a garantia que nos foi dada pelo próprio Filho de Deus, que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Deus haverá de conferi-las a nós com uma riqueza e uma abundância que nem podemos imaginar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.